Olá, tudo bem com você? Meu nome é Leitiana, eu tenho um intuito de propagar o Evangelho e com isso, com esse vídeo aqui, eu estou trazendo um conteúdo para você da Palavra de Deus. Vou falar de forma simples, específica, porém bem resumida. O tema de hoje é sobre o chamado, tá? E eu já quero, sem nenhuma enrolação, perguntar para você o que é chamado, o que é o chamado de Deus para a vida de uma pessoa, ou se você tem um chamado, o que é o chamado de Deus, o que você entende quando Deus te chamou. Olha só, eu tenho uma resposta aqui, eu vou ler, vou explicar para você. O que é chamado? Chamado é uma vocação de acordo com os dons e talentos que foi para aquele que foi atribuído, para um só propósito que leva para uma única finalidade. E qual é a finalidade desse chamado? Servir e glorificar o nome do Senhor, servir as pessoas, porém não por mérito, mas para a glória de Deus, tá? Quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Deus, porque as pessoas, elas são imagem e semelhança dele, imagem e semelhança desse Criador, tá? Então, consequentemente, ele será glorificado, o Senhor será honrado, o nome dele também será honrado. E é claro que o chamado é para um serviço, é para uma obra, é para o reino de quem está chamando, para o reino de Deus. Todos nós sabemos que quando uma empresa grande, ela coloca lá uma plaquinha, precisa-se de funcionários, ela está colocando ali não por acaso, mas porque realmente precisa de pessoas para trabalhar. Em toda empresa tem várias funções, tem a pessoa que vai atendendo caixa, outro que vai mexer lá na reposição de mercadorias, de produtos, tem a pessoa que vai limpar, tem todo mundo, tem todo um pessoal que vai trabalhar ali com uma função específica. Porém, no reino de Deus, nós sabemos que, por exemplo, quem tem um dom de louvor, de ministrar um louvor, ele não trabalha só nessa área. Deus dá mais funções para essa pessoa também. É tanto que nas empresas mesmo reais aqui da nossa realidade, elas pedem para o funcionário fazer uma coisa, chega lá e ele começa a fazer outras coisas, né? E aí tem a lei trabalhista que vai ficar do lado daquela pessoa, tem a lei para o patrão e a lei para o funcionário também. Só que o que eu quero dizer aqui para você é que quando você trabalha na obra de Deus, quando você vai servir o Senhor, você não está fazendo algo só para pessoas, como eu falei aqui, você vai estar servindo o seu Senhor, você vai estar servindo a Deus, e tudo que você faz para Deus, você tem o seu salário, você tem o seu pagamento, a sua recompensa, né? Como também na empresa, se você for trabalhar, você vai ser recompensado. Tem alguns patrões que eles vão abusar do funcionário, não vai dar nenhum valor a mais para ele. Por exemplo, faça aí, fulano foi lá ser só o cozinheiro, aí de repente ele vai virar do caixa, de repente ele vai virar o faxineiro e ele só ganha aquele salário. Isso aí é um abuso, mas se o patrão fizer um acordo com o funcionário, né? Ei, fulano, faz um servicinho aqui que o negócio tá arrochado, eu vou te dar um vale a mais, né? Aí o funcionário faz feliz, aqueles que aceitam, né? Porém, no reino de Deus, Deus não quer que você seja apenas um funcionário que tenha uma única função. Deus, ele quer que você faça várias outras coisas. Todo mundo vai nascer com dons e talentos, porém, no meio do caminho, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Senhor, o Espírito dele, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e o Espírito Santo ele quer nos dar dons espirituais
a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo que escolhe quais os dons que ele vai dar e para quem ele dá. Porém, lá também vai dizer que você pode procurar ter o dom que você quer, você pode pedir. Espírito Santo, eu quero ter o dom disso aqui. Você pode escolher entre os melhores dons, tá? Eu não tô lembrada exatamente quantos são os dons que o Espírito Santo dá, tá bom? Lembrando que os dons e frutos são diferentes, tá? Uma pessoa que tem os dons espirituais, alguns deles, elas precisam de ter todos os frutos, porque tem pessoas que confundem os frutos do Espírito com os dons do Espírito. Lembre aqui que tem os dons e os frutos. Os frutos são para todos os cristãos, tá? Independente se ele ainda é só um membro, né, que apenas congrega, ele precisa também ter todos os dons, todos os frutos, tá bom? E aí os dons, Deus vai revelar para você, Deus vai usar pessoas para falar para você, e você vai sentir também, vai receber também uma confirmação do Senhor, tá bom? Tem gente que vai ter dons espirituais que quando Deus falar para ela vai falar assim, ué, mas eu já tinha esse dom, eu só não sabia que era esse dom, entendeu? Por exemplo, eu sempre tive o dom do discernimento de espíritos. Desde criança, cara, eu tinha esse dom, eu percebia as coisas de um jeito diferente, mais profundo, de uma acessibilidade, com uma acessibilidade maior. Porém, quando Deus me deu assim a confirmação dentro de mim, eu falei assim, eu já tinha esse negócio, eu só não sabia o nome, só não sabia identificar, expressar o que eu estava vendo, sentindo. Então, tudo isso vai fazer parte daquela pessoa, daquele indivíduo que foi chamado por Deus. Ele vai ter talentos e dons, tá bom? Talentos e dons espirituais. Talentos são as suas capacidades. Você é bom demais numa coisa. Por exemplo, eu tenho um talento que é da comunicação. Eu consigo conversar muito bem, eu consigo me expressar muito bem, eu consigo aprender de uma forma muito fácil as coisas, porque isso tem a ver com o meu talento. Porém, Deus me deu um dom espiritual, que é o dom do discernimento. Quando você tem um discernimento, você consegue discernir algumas coisas, as coisas naturais das coisas espirituais. Você consegue ter um discernimento do que é Deus falando, ou o que é a carne, ou o homem, ou a ciência, por exemplo. Então, vamos lá. Por que nós devemos aceitar e cumprir o chamado de Deus? Porque, como eu falei, imagina lá uma empresa com a plaquinha, precisa-se de funcionária, porque precisa de pessoas para servir ali, para fazer o negócio acontecer, para fazer aquela empresa crescer, tá? Lembrando que eu não estou comparando uma empresa física ao pé da letra com o reino de Deus, com a obra de Deus, é só um exemplo, tá bom? Então você precisa exercer o seu chamado, porque se Deus está chamando você, é porque você vai precisar de você naquela obra, vai precisar de você naquele serviço, porque você é importante ali, o seu trabalho é importante ali, pessoas estão precisando da sua ajuda, pessoas estão precisando de um alcance, tá? A palavra de Deus vai dizer que, como é que fala, meu Deus? Não necessariamente assim, mas resumindo, a palavra de Deus é como uma água que vai chegar nos confins da terra, tipo a terra seca, vai chegar no mais longe, tá? São canais de águas vivas que vão que vão se achegar em lugares mais longes, onde não tem água, e ali vai haver um fluir, tá, do Espírito de Deus por intermédio da sua vida, na vida de outra pessoa, porque nós somos canais, tá? Nós somos mananciais de águas vivas, e nós podemos, com a palavra de Deus, com os nossos dons, nossos talentos, podemos alcançar essas vidas, alimentar essas pessoas e saciar a sede delas, tá bom? Porque o Espírito de Deus vai estar junto com a gente, ele convence o coração das pessoas. A gente é só um mensageiro, né? Um funcionário,
E aí a obra espiritual quem vai fazer é Deus, porque tem um espírito que trabalha dessa forma, tá bom? Lembrando que, como eu falei, né, porque aceitar e cumprir, perguntei por que aceitar e cumprir, por causa disso, porém, lembrando que nem todo lugar que você vai fazer essa obra, que Deus vai mandar você ir lá, vão te aceitar, tá bom? Por quê? Porque você às vezes vai ser rejeitado por algumas pessoas, porém a oportunidade não deixou de chegar lá. Deus deu a oportunidade para aquela pessoa. É igual o caso de Jesus Cristo. Deus deu a oportunidade de Jesus vir para o seu povo, para o povo, os filhos da promessa, porém alguns deles, né, a maioria, vamos dizer assim, principalmente os mestres à lei, os fariseus, eles rejeitaram Jesus, mesmo conhecendo as escrituras sagradas, mas Deus reverteu isso, fazendo com que toda a humanidade, todo aquele que cresce em Jesus Cristo seria salvo, receberiam da salvação. É tanto que lá vai dizer sobre uma festa que é preparada para convidados específicos, porém os convidados não aceitam o convite porque tem outras coisas para fazer. Aí esse dono da festa vai chamar pessoas de fora, pessoas que não tem nada a ver com a sua realidade, sua amizade, seu relacionamento, para vir para a festa, vai presentear essas pessoas, vai dar roupa nova para essas pessoas. E é isso que vai acontecer e que está acontecendo, tá? Muitas pessoas, elas estão tendo a oportunidade de ser convidada para o reino de Deus, para a obra do Senhor. Às vezes elas não aceitam, aí Deus vai lá e chama aquele fulano lá, aquela pessoinha lá de trás das malhadas. Olha só, outra coisa, para fluir no chamado é preciso ter um desapego emocional total de pessoas, um desapego emocional no sentido de você não deixar de fazer a obra de Deus por causa de pessoas, por causa da opinião de pessoas, porque a pessoa vai ficar triste com você. Ter um desapego material também, tá? Quando eu falo desse desapego emocional, é de tudo aquilo que vai te afastar do propósito de Deus, tá bom? As amizades, tudo aquilo que quebra essa linha que Deus tem, esse laço que você tem com Deus, tudo aquilo que vai deturpar esse chamado, tá bom? Por exemplo, eu estava num relacionamento abusivo, tóxico, jugo desigual, que estava quebrando, tá? Esse laço que eu tinha com Deus, esse relacionamento que eu tinha com Deus. Quando eu estava com essa pessoa, eu não conseguia fluir no Senhor, nem em comunhão com Deus, eu estava muito rasa. Porém, todas as vezes que eu queria frutificar no Senhor, essa pessoa que estava do meu lado, ela tinha comportamentos que me derrubavam de uma maneira tão profunda, que eu ficava muito depressiva, muito debilitada emocionalmente, espiritualmente, então eu não conseguia de jeito nenhum fluir em Deus, nas coisas de Deus. Então eu precisei ter um desapego, eu precisei deixar essa pessoa ir quando ela quis ir, tá? Por quê? Porque estava atrapalhando o meu chamado. É tanto que assim que Deus me chamou, eu fluí no chamado. Mas essa pessoa, né, o que estava nessa pessoa se manifestou para a destruição da obra de Deus na minha vida e através da minha vida. Porém, eu voltei, né, a gente terminou o relacionamento, não divorciamos, porém houve um término de corpo, só passamos uns 4 meses separados, porém voltei porque tinha meu filho no meio da situação, pensei muito bem na criança também. Só que quando eu voltei, foi só destruição sobre a minha mente, sobre minha alma, só foi queda emocional, queda espiritual. Falei, caraca, não era pra me voltar mesmo, hein? E olha que Deus falou realmente comigo, eu pensei que era coisa da minha cabeça. Só que quando essa pessoa ela saiu da minha vida, eu fluí, aí Deus tá transformando, Deus tá curando, Deus tá mudando tudo. Nossa, tem muita coisa mudando na minha vida, mudou muitas coisas. E aí eu entendi o que é um jugo desigual, quando a palavra de Deus vai falar sobre. Olha só, desapego, entendeu? Tem que ter desapego, tá atrapalhando, meu amor.
Se você tem um chamado, você tem que aceitar o chamado, entender o chamado, lutar para entender. Porque você vai ser perseguido, você vai ser cobiçado, invejado, caluniado, difamado. Muitas das coisas que Jesus sofreu, você vai sofrer. A única coisa que você, assim, não sei, no seu caso, né? Tomara que não. É ir para o madeiro, para a cruz. Teve lá um discípulo de Jesus, que o povo fez um estudo, que disse que ele foi para a cruz mesmo. O povo crucificou ele também, eu não estou lembrado do nome. Mas assim, ainda que pise na sua cabeça, ainda que te degole, você não pode deixar Jesus, você não pode deixar o chamado, você não pode parar. O seu chamado é para você não desistir, não é para você parar, para você ficar chorando, choramingando. Ai, por que não gosta de mim? Por que não isso? Por que não aquilo? Deus te chamou, meu amor. Se Deus te chamou, você já foi aprovado, você já tem a confirmação. Por meio de Jesus e por meio da palavra dele também, Deus vai usar pessoas para falar para você, para confirmar quando você tiver um pouco de dúvida. Deus já fez isso comigo, todas essas coisas que eu tô falando aqui de confirmação, Deus já fez. Olha só, como eu falei agora, não pare no meio do caminho. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 19, 22, vai dizer assim. Olha só. Um mestre da lei chegou perto dele, mestre chegou perto de Jesus, tá? Estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Eu vou pegar essa fala desse homem e vou dizer para você, você tem que servir, você tem que seguir, você tem que prosseguir no seu chamado para qualquer lugar, para onde você for, aonde você estiver, você tem que agir de acordo com o seu chamado, você tem que ter testemunho, você tem que ter autoridade, resultado, tá bom? Aonde for, até no inferno tu tem que ser crente, tem que ser filho de Deus, homem e mulher de Deus. Olha só, Jesus respondeu, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. O que acontece? Isso daqui, essa fala de Jesus, ela vai representar isso, tá? Que essa é a realidade do crente. Às vezes você vai estar num lugar bom, às vezes você não vai estar, às vezes vai estar difícil, às vezes vai estar melhor. E você não pode desistir por causa dessas dificuldades, porque assim, imagina Jesus, filho de Deus, no ministério dele, às vezes ia estar em ambientes e lugares que não ia ter conforto, mas ele estava lá fazendo a vontade de Deus, ele prosseguiu na vontade do Pai, no chamado do Pai para ele, entendeu? Então não tinha essa, não tem, não é falta de comida, não é falta de roupa, não é falta disso ou daquilo, que eu vou parar, que eu vou desistir, não é porque alguém me odeia, porque alguém me inveja, porque alguém isso, porque alguém aquilo, que você vai parar, você não pode parar. Entendeu? E Jesus já estava deixando bem claro, o negócio que me seguir não é tão fácil assim não, hein? Não, hein? Vai ter hora que eu não vou ter lugar para dormir, não. Vai ter hora que não vai ter caminha fofinha, não. Vai ter hora que as pessoas não vão me amar também, não. O povo me ama, o povo gosta de mim, mas tem hora que o povo quer me apedrejar. Tem hora que as pessoas vão me atacar. E você vai estar no meio, você vai estar junto. Então, assim, quando você está com Jesus, você está junto com ele para tudo. Para a hora ruim e para a hora boa também, entendeu? Olha só, lá em Lucas 9, 62, vai dizer o quê? Lucas 9, 62 diz assim, Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Olha que forte, Jesus falasse, Legiana, tu tá olhando para trás, tu não serve não, pode cair fora, tu não tá prestando para servir o rei do meu pai não. Jesus falou assim, ele fala assim para mim e para você. Se você fica aí arando a terra olhando para trás, você não presta para o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado por força e violência, tiro, porrada e bomba entre você e os demônios, tá? Não é entre você e pessoas, porque os demônios são fortes, ele tem força, só que você tem uma força maior dentro de você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, você precisa ter essa ciência, nós precisamos ter essa ciência. É claro que às vezes é chato mesmo, porque
Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos sentimentos, emoções, pensamentos, desejos. Às vezes é chato você olhar para uma pessoa que tem raiva de você porque você está fazendo a obra do Senhor, porque você está servindo ao chamado de Deus. Isso aí é chato, eu concordo. Experiência própria, entendeu? Mas não pode pôr a mãozinha no arado e querer voltar. Querer sair de fininho, não, parece que o negócio é difícil. Arado é uma terra que a gente ara com um animal, entendeu? Você pega lá uma ferramenta, põe no animal e ele sai cravando assim a terra, rasgando a terra, porque aí vai lançar as sementes, a terra vai estar boa para receber as sementes e vai nascer, vai brotar, vai preparar a terra. Só que esse negócio de tu ficar olhando para trás, não dá certo. Tu tem que prosseguir para o alvo. Você não pode desistir, como eu acabei de falar aqui. Não pode desistir. Por exemplo, quando a gente está arando a terra, normalmente a gente já quer ver as plantinhas crescendo rápido, a gente já quer ver o trem fluir. Só que você tem que fazer a obra de Deus e deixa fluir, só siga. Deixa as coisas acontecer conforme precisam acontecer. Não fique querendo que as coisas sejam pela tua força, tá? No seu tempo, pela força do teu conhecimento, da tua sabedoria. Deixa com Deus, faça a tua parte. Faça o que a palavra de Deus está pedindo e não desista. Não olhe para trás. Não olhe para trás, tá? Olha só. O povo manda mensagem aqui para mim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 18, versículo 18 a 31, vai dizer assim: quero dizer para você que Deus ele vai te capacitar, ainda que você se ache uma pessoa pequena, uma pessoa que não tenha tanto conhecimento, uma pessoa que se acha fraquinha, Deus vai capacitar você, tá bom? Porque Deus ele não faz acepções de pessoas para o seu chamado. Deus chama todas as pessoas. Como eu falei, na empresa vai ter vários tipos de funcionário, vai ter o CEO da empresa, vai ter lá o gerentão, vai ter... Não, entendeu? Vai ter um monte de gente de alta patente na empresa, mas vai descendo assim, ó. Mas eu quero dizer pra você, quem segura toda essa base aqui, essa estrutura aqui de cima, são as partes mais fraquinhas, são as partes lá de baixo. Ninguém começa daqui pra cá, a gente começa daqui pra cá, entendeu? E a palavra de Deus vai falar sobre isso, que as partes que são menos importantes do corpo de Cristo é que são as mais importantes, tá? Por exemplo, eu vou falar aqui um negócio aqui, com todo respeito, com toda educação. Se você não tiver suas partes íntimas para fazer xixi, não adianta tu ter só essa belezura, esse corpo maravilhoso. Se você não tiver o pipiu para fazer o xixi, o que adianta você tomar água? Não vai funcionar, não vai dar certo. Se você não tiver aquela parte lá para você fazer defecar, não adianta você comer. Se você comer e não tiver aquele lugar lá, entendeu? Não vai dar certo nunca, entendeu? Então, assim, todas essas partes que são as mais escondidas, que são as mais assim, que ninguém gosta de falar, que ninguém gosta de olhar direito, não gosta de, né, nem tocar no nome. Então, são as mais importantes, porque sem elas, o que seria? Sem os pequeninos, sem aquelas pessoas que são desprezadas, o que seria do corpo de Cristo? Não teria as partes importantes, né, mesmo? Porque para ter as partes importantes, tem que ter as menos importantes. Por exemplo, o nosso pé. Quem que gosta de pé, meu Deus? Ninguém, porque pé tá sempre no chão, né? A gente gosta do pé limpo, bonito. Tem gente que gosta de pé bonito, não gosta de pé feio. Mas se não tiver o pé, como é que anda? Entendeu? Se não tiver o dedo do pé, como é que segura o corpo? Olha só. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Lembre-se, a mensagem da morte de Jesus é loucura, e é mesmo, tá? É loucura mesmo. Porque aqui já tá falando de fato.
A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. As pessoas que estão se perdendo no meio do caminho, os crentes que estão se desviando, eles ficam incrédulos, eles não acreditam, eles não estão mais ligando, eles têm dúvida, não dá bola para isso mais. Mas para nós que estamos sendo salvos, lembrando que a salvação é um processo, é o poder de Deus. Então, quando nós estamos no Senhor, na palavra de Deus, veemente, sempre lendo, comendo na palavra de Deus, a morte de Cristo é um poder para nós, tá? É um trabalho de Deus, é uma ponte que nos leva para o Senhor. Para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Deus está dizendo que ele vai destruir, tá? Ele vai pôr no chinelo a sabedoria dos sábios, dos sabichão, ele vai acabar o conhecimento dos instruídos, as pessoas que são megas instruídas, tem gente que se acha por causa do seu próprio conhecimento. A palavra de Deus vai dizer: não se apegue a seu próprio entendimento, tá bom? Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, tá? Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Deus, com o seu saber, não te deixa conhecer a Ele por meio dos sabichões, por meio da ciência, por essas pesquisas. Por que o povo aí, essa ciência não acredita em Deus? Realmente, porque Deus ele fez isso. Deus fez com que a ciência ficasse igual uma birolê louca, buscando conhecimento. Aí, nossa, mas aí o povo fala assim: nossa, mas a ciência parece que é cega, será que não tá vendo que Deus existe? Deus, eu vou apagar mesmo o entendimento deles e eu vou fazer o povo deste mundo me conhecer pelo meu saber, pela minha sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus é Jesus Cristo. Vocês não vão conhecer a minha sabedoria, o meu conhecimento por meio dos estudiosos, orgulhosos, altivos. Vocês vão me conhecer por meio de mim mesmo, por meio daquilo que saiu da minha boca, por meio da palavra de vida eterna, Jesus. Olha aqui, ó. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e que fez isso por meio da mensagem que anunciamos. A mensagem que nós anunciamos é a Jesus, é o evangelho da cruz. A qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Se tu for falar para um judeuzão daquele roxo sobre Jesus, tu vai saber o que ele vai falar. Ele vai te insular: tá doido, o Messias ainda vai vir, isso daí, Jesus que você tá falando não veio ainda não, isso aí era só um profeta. É ofensa. Tu falar de Jesus, que Jesus já veio, que Jesus em breve voltará para buscar a igreja, para os judeus é ofensa, tá? Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha, Jesus, ele se fez fraco no meu e no seu lugar. Jesus, ele se colocou como servo. Ele nos serviu. Então, assim, parece pequeno, né? Jesus descer do céu e servir um bando de pecadores como eu e você. Parece muito fraco isso. Só que não. Isso daí é para reverter e glorificar o nome do Senhor, tá? Porque Deus, ele é assim. Ele não vai se tornar pequeno porque ele serve as pessoas, mas ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar que se você quer ser, por meio de Jesus, por meio do exemplo, porque Jesus desceu para fazer isso, para nos ensinar isso. Se você quer ser grande, você sirva, tá bom? Isso faz parte do chamado.
Resumindo, chamado é servir. Servir a Deus, né? Servir as pessoas, mas com um propósito que é para Deus, para a glória de Deus. Olha só, vamos lá, no 26. Agora, meus irmãos, lembre do que vocês eram quando Deus os chamou. Lembre do seu passado, quem você era. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Olha só. Deus ele vai chamar pobre e rico, porém a maioria vai ser pobre. Mas Deus está falando, ó, poucos de vocês, do ponto de vista humano, eram bem-sucedidos, entendeu? Olha só, o mundo vai olhar, esse crentinho pobrinho aí que não sabe de nada, nem estudou, quem ele pensa que é? Mas é Deus que chama essas pessoas, eu sou uma dessas pessoas, com toda a alegria no coração, sábios ou poderosos de famílias importantes, para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas diz, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Olha só, que você tudo que você for fazer, meu amor, na obra, eu tô suando, Goiânia tá quente demais. Tudo que você for fazer, se você for se orgulhar, se orgulhe em Jesus. Se alguém falar bem assim, nossa, mas você canta bem, você louva bem, aprendi com Jesus. Ah, mas Jesus nem cantava. Será que você estava lá? Não, eu falo assim, Deus que me deu esse dom, Deus que me deu. Nossa, você prega muito bem. Deus que me ensinou, lá na Bíblia. Deus me deu o discernimento da palavra, a sabedoria de Deus que colocou em mim, entendeu? Você sempre colocar Jesus no meio, sempre colocar Deus. Nossa, mas você é habilidoso nesse negócio. Então, Deus me capacitou, porque eu tinha dificuldade nisso. Eu já era bom nisso. Não, Deus me deu. Deus colocou isso dentro de mim. Então, que você se orgulhe do que você é, daquilo que você faz muito bem. Se orgulhe no Senhor. Tá? Para você não deixar esse orgulho entrar dentro de você e você ficar igual o Satanás, querendo subir no trono de Deus e ó, caiu. Tudo que você é bom, maravilhoso, lindo, faz perfeito, se orgulhe em Deus. Porque, meu amor, esse negócio de servir é um negócio muito bom, porém é muito sério, muito sério. Imagina você lá na empresa, do nada você quer ser dono da empresa, sendo que já tem o dono. Não dá certo, não dá. O dono vai ter que te mandar embora, entendeu? Então, assim, tome cuidado. Tome cuidado para você não fazer parte daqueles que se transformaram em lobos, tá? Mestres enganosos, mentirosos, ladrões, tá ok? E outra coisa que eu vou falar aqui... Você, no seu chamado, você pode ser boca de Deus ou boca de Satanás, mão de Satanás ou mão de Deus, tá bom? Que a tua mentalidade, que todo o teu conhecimento, que toda a tua sabedoria para exortar alguém, consolar alguém, que seja de acordo conforme a palavra de Deus, tá? Para você não se desviar, para você não agir como Satanás age, porque Satanás também ele usa a palavra de Deus e ele sabe usar de uma maneira que ataca, que destrói, tá bom? Então tome cuidado quando você for usar a palavra de Deus para exortar, para consolar alguém, que você faça de acordo com a vontade do Senhor. Se você não sabe, pede discernimento para Deus, pede sabedoria para Deus, lembrando que nós estamos num processo de evolução. E assim, você vai ser perseguido mesmo, você vai ser perseguido, isso faz parte. Jesus não vai trazer água com açúcar pra gente, ele vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Às vezes, você vai ficar mal mesmo,
uma ansiedade, uma depressão. Às vezes você vai sofrer umas afrontas malignas. Nossa, às vezes Satanás vai vir diretamente te atacar, ele vai vir de forma indireta usando pessoas, secretários dele. Imagina, Satanás ele é muito assim, maligno. Além dele ser maligno, ele mesmo, ele tem demônios, que são anjos caídos, e ainda ele usa pessoa, ó. Entendeu? Ele, demônios e pessoas. E Deus, ele vai usar o poder dele, vai usar Jesus Cristo, vai usar a igreja para te ajudar a prosseguir para o alvo, a ajudar você conseguir servir, como servir as pessoas. E você também vai ser servido, porque você vai precisar disso também, você vai precisar de oração. Não entre nessa onda que tu dá conta de tudo só, que tu não dá conta de tudo só, não. Tu vai apanhar, tu vai sofrer na mão do capeta se tu inventar a moda que tu dá conta de tudo só. Tu não dá conta, porque como eu falei, ele já é maligno, ele tem demônio, ele tem secretário que são seres humanos desobedientes. Imagina, mano, tu sozinho não entra nessa, porque a obra não é sua, a obra tem dono e tem lá um monte de funcionário, entendeu? Por exemplo, na empresa você pode ver que tem gente que às vezes vai trabalhar numa área que ele ainda não está bem preparado, ele vai chamar quem sabe, fulano, me ensina aqui, ó, o patrão pediu. Isso eu que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Então, assim, se eu sou uma serva de Deus, eu preciso viver de acordo, entendeu? Como uma filha e uma serva de Deus. Eu não posso ficar derrapando, não posso ficar brincando, não posso ficar pra lá e pra cá, pondo a mão no arado e virando as costas, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aí. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse negócio da paciência, eu estava passando por uns problemas, na verdade eu passo e estou buscando resolver isso, graças a Deus, mas eu estava numa raiva, estresse, sabe, muita irritação por causa de todas umas coisas que passaram por mim na minha vida. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer jejum, meti um jejum brabo, daquele mesmo assim que a gente sofre. E pronto, parou aquela raiva feia, sabe, que eu tava tendo. Mas não tava tendo raiva de pessoas, tá? Eu tava tendo surto de raiva com qualquer besteira. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como diz as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons a essas pessoas. Olha só, lembre-se que Deus, Jesus e Espírito Santo é um Deus triuno, uma trindade. Então, ele que faz toda essa obra completa de te dar os dons, né, o chamado. Porém, nós precisamos ter um entendimento sobre cada um deles, tá? Deus é o Criador de todas as coisas, Jesus é a palavra viva, o pão da vida, o Filho de Deus que desceu do céu para nos salvar. O Espírito Santo é a presença de Deus que produz em nós todos os frutos, né? Que são os 9 frutos, amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, humildade, essas coisas. E aí, meu amor, quando nós estamos no chamado, nós precisamos entender que Deus está em nós, em todos nós que cremos no Senhor Jesus. Ele age em nós por meio de nós, tá? É Ele que faz essa obra. Quando você está exercendo o chamado, é Deus que usa você. Você é um corpo e nesse corpo habita a presença dele, o Espírito Santo dele. Assim como o demônio vai usar a gente para te atentar, Deus vai usar seu corpo para abençoar, para ajudar, para alcançar outras vidas, entendeu? Existe aí uma obra das trevas e existe as obras da luz, as obras do Espírito de Deus. Então, assim, toda vez que você estiver na congregação ou em lugares diferentes, que Deus esteja com você, que você seja de crente só, que você não seja crente só na congregação, que você seja crente em qualquer lugar,
em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cidade, tá bom? Em qualquer hora, qualquer minuto, segundo da sua vida. Tenha essa certeza no seu coração, sempre lembre que Deus ama você, que você tem valor, que você tem a confirmação de Cristo na sua vida. Tudo que você faz, tudo que você aprendeu, que você lembre do Senhor nisso, tá bom? E é isso, não pare, nunca desista. Uma coisa aqui que eu quero falar para você, se você tem muita dificuldade de fazer, de prosseguir o seu chamado, às vezes pode ser que você seja uma pessoa muito egoísta, orgulhosa ou medrosa, mas eu quero dizer para você, por que eu tô falando egoísta? Porque se você soubesse o tanto de pessoas que podem ser ajudadas, alcançadas com sua vida, você parava com esse negócio aí, tá? Olha só. É preciso multiplicar os talentos, é preciso trabalhar em cima disso. Eu tenho alguns que eu não estou fazendo, já confessando aqui que eu já não estou trabalhando em cima de alguns, porém eu já sei, eu já tenho a consciência que eu preciso focar, é só uma questão de determinação e disciplina. Olha só, multiplicar os talentos por meio de estudo, por meio de modelar. Tu vai modelar quem? Jesus, modele Jesus. Jesus é teu modelo. Você pode aprender com os pastores, pastoras, pessoas que já estão na obra, aprender, tá? Não é imitar, mas modelar, você modela Cristo. Aí tu vai estudando em cima disso, vai se aperfeiçoando nisso e vai aplicando, praticando, tá? Não tem como você ser essa pessoa aí que Deus te deu esse dom, bom, maravilhoso. Se você não errar, se você não pôr em prática, se você não modelar Cristo, se você não modelar a palavra de Deus, se você não trazer isso para sua vida, um modelo, um estilo de vida, pessoal, tá? Se você não tiver essa base aí, que é a palavra de Deus, como é que tu vai dar conta? Não dá conta mesmo, porque a palavra de Deus que tem o poder, o Espírito Santo é que convence as pessoas, ele que faz a obra, tu é só a ferramenta, meu amor. Óbvio, né, que nós somos filhos de Deus, somos filhos amados do Pai, mas assim, na obra nós somos servos, nós estamos para servir. Tá ok? Não tem esse negócio de rivalidade, invejinha, não tem isso não. Se tiver, tira isso do seu coração. E se alguém te inveja, te cobiça, te critica, te menospreza, ore por essa pessoa, ore por ela. Oh Deus, encontre o coração daquela alma em nome de Jesus. Porque a palavra vai dizer assim, ame seus inimigos e abençoe seus perseguidores. É assim, tu tem que amar, tu tem que abençoar esse povo aí, entendeu? E é isso, falei demais, resumindo, bem resumidinho, é a obra de Deus, é o reino. Imagina, meu amor, você fazendo parte daqueles que progridem a obra do Criador, tá? É um trabalho totalmente voltado para o espiritual, porém existe um corpo envolvido, existe uma alma envolvida, tá bom? Não é porque você não tem milhões de seguidores que você não tem relevância, que não tem resultado. Se você alcançar uma alma já é uma bênção, porque Deus não, a palavra vai dizer assim que ele deixa 99 ovelhinhas aqui separadinha para buscar uma. Então se você alcançar uma alminha, uma pessoinha, Deus já tá assim, meu amor, parabéns, você entendeu o chamado, você entendeu o que eu quero que você alcance com esse dom, com esse talento, aquela vida lá, aquela pessoa, viu? Aquela pessoinha lá que tá com medo, com depressão, que tá triste, porque Deus tem um plano de prosperidade, de plenitude sobre a vida de todas as pessoas. Lembre-se que às vezes as pessoas vão recusar, entenda que isso é um livre arbítrio, é uma escolha, tá? E siga teu caminho, Jesus ama você. Quando você estiver passando por tribulações, dificuldades, entenda que isso faz parte do processo, é chato mesmo, é chato, entendeu? É ruim, ninguém quer passar por tribulação, mas é porque você está no caminho certo, tá? Beijo, Deus abençoe você.